série Mais que Vencedores. Nós já falamos no primeiro episódio, somos filhos de Deus. Semana passada o Weber falou sobre tudo contribui, né? Para o bem, para o nosso bem, tudo contribui para o nosso bem. Graças a Deus por isso. E hoje nós vamos falar no tema Deus é por nós. Glória a Deus, né? E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 31 ao versículo 34. Só esses versículos. Romanos, capítulo 8, 31 a 34. A tradução que eu uso geralmente é a nova versão transformadora, então ela pode ser um pouco diferente da sua versão. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas, as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará? Ninguém, pois Cristo morreu e ressuscitou e está assentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, esses são os versículos que nós vamos meditar nessa noite. Vamos fazer uma oração? Quero convidar você a fechar seus olhos, a falar com o Pai nesse momento, em oração. Pai, obrigado por estar conosco neste lugar. Obrigado por estar presente em nossas vidas, por estar conosco, por ser ao nosso favor. Obrigado por nos dar essa rica oportunidade e ter feito coisas tão grandiosas e maravilhosas por nós. E nessa noite, depois desse momento tão maravilhoso, nessa oportunidade de adorar o Teu nome, nós também queremos que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, e que esta palavra nos fortaleça, nos edifique, nos ajude a caminhar nesse mundo tão difícil e mau. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim, está cuidando da roupa, está cuidando de cada um que está ouvindo esta palavra nessa noite. Nós nos apresentamos a Ti, Pai, em gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de entrar nas três perguntas, né, que Paulo fez aqui, essas perguntas que Paulo fez: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos condenar? Quem vai nos acusar? Essas perguntas são chamadas de pergunta retórica. Não é pergunta que Paulo quer uma resposta, ele já sabe a resposta. Então, ele está fazendo a pergunta e ao mesmo tempo ele está respondendo. O que ele quer que os irmãos que estão ouvindo agora, hoje, nós, essa palavra, ou os irmãos de Roma, a quem ele escreveu, o que ele quer é que nós façamos uma reflexão do nosso relacionamento com esse Deus maravilhoso. E você saia daqui nessa noite convicto de que Deus realmente está com você. Amém? Porque há momentos que nós vamos pensar: não, Deus não está comigo, Deus não é por mim. Porque se Deus fosse comigo, se Deus estivesse comigo, isso não teria acontecido. E eu já ouvi isso algumas vezes.
Então Paulo, ele escreveu essa carta, que é quase um livro, né? Algumas pessoas até chamam do Evangelho de Paulo. Romanos é tão maravilhoso esse livro que algumas pessoas falam que é o Evangelho que Paulo escreveu, de tão maravilhoso que realmente é. Mas ele começa dizendo que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas. Quando ele escreveu essa carta, lembre-se, Paulo, até esse momento, ele não tinha ido em Roma, ele não conhecia Roma. Ele expressa o desejo nessa carta de conhecer Roma, de conhecer aqueles irmãos. Não foi Paulo que fundou a igreja, nem Pedro. Não foi Paulo nem Pedro. Quem começou a igreja em Roma foi os irmãos que foram perseguidos em Jerusalém e saíram para pregar o evangelho, chegaram em Roma e começou a igreja em Roma. Então não foi Paulo. Paulo não conhecia aquelas pessoas, mas Paulo conhecia o Deus que aquelas pessoas estavam conhecendo. E você sabe que Roma, naquela época, era um dos lugares mais modernos, né? Era a cidade mais avançada do mundo, porque era o centro do Império Romano. Então era onde vivia o imperador romano, era um lugar de alto nível, né? Roma era o centro do mundo e era um dos lugares mais difíceis para o cristão viver. Então pense, né? Você está num lugar onde você declarar a sua fé, você corre risco de vida. Não é o caso do Brasil. No Brasil você pode pegar a sua Bíblia, seja ela no celular, no iPad, a Bíblia no papel, você pode sentar em qualquer lugar, em qualquer praça, você pode entrar no trem, você pode abrir a sua voz no trem, você pode falar, abrir a Bíblia no trem e ler um versículo, você pode, porque no Brasil, graças a Deus, nós não temos esse problema. Mas imagine lá no século I, onde você falar que você é cristão, você está correndo sério risco de vida. E o imperador da época, Nero, um dos piores que já existiu, era o homem que estava no comando naquela época. E aqueles irmãos estavam sofrendo terrivelmente perseguição. Então Paulo, que conhece a Jesus muito bem, que teve um encontro poderoso com Jesus, que já tinha sofrido muito, manda essa carta para os irmãos e começa, né, aqui nesse texto que nós estamos vendo, dizendo assim: olha, o que nós podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Mas estão sofrendo. Cadê as coisas maravilhosas? Cadê as coisas maravilhosas? Nós estamos aqui em aperto, sofrendo. Você lembra que Nero acusou, e eu vou chegar nesse ponto, é só para você lembrar, Nero acusou, ele incendiou Roma, e ele acusou os cristãos. Ele falou: não, foi os cristãos que fizeram isso. E quem pagou com a vida? Os cristãos. Então Paulo manda e fala assim: olha, o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Que coisas maravilhosas? As coisas maravilhosas que Deus fez. Porque se nosso pensamento ficar só nesse momento da nossa vida, hoje, ó, 20 de novembro de 2022, eu não sei como que você está, não sei como está seu coração, não sei como está seu casamento, não sei como estão suas finanças, não sei como você está de saúde, eu não sei como está seu filho ou sua filha, eu não sei se você está aflito, eu não sei se você está nervoso, está bravo, eu sei como eu estou. E eu acho que Deus ainda deu essa oportunidade para pregar esse tema, porque Ele sabe realmente o momento certo de todas as coisas. Eu não sei. Paulo tinha ideia de como os irmãos estavam sofrendo, mas ele fala: olha, há coisas maravilhosas que Deus tem feito. Paulo vai levar esses irmãos a pensar em algo muito melhor, querido. E é o que eu quero fazer nessa noite, levar você a pensar em coisas muito maiores do que Deus tem feito e vai fazer por nós, para que você não pense que Deus esqueceu que você está doente,
que você está enfrentando uma enfermidade, que você está desempregado, não pense de que Deus não está pensando em você nesse momento. Não imagine aí que você foi esquecido por Deus, porque Deus não se esquece dos seus filhos. Amém? Deus não se esquece. Então, coisas maravilhosas. Toda a carta de Paulo aos Romanos são coisas maravilhosas. O capítulo 8 principalmente. Por exemplo, ele fala assim, não há mais condenação para quem está em Cristo. Isso não é maravilhoso? Não há mais condenação para quem está em Cristo. Você vai entrar no céu. Aleluia. E por que nós esquecemos disso geralmente, né? Ele fala, nós não andamos de qualquer maneira agora. Nós andamos segundo o Espírito Santo. Tudo está no capítulo 8. Ele fala, agora nós somos filhos de Deus. Olha, você não era filho de Deus. Agora você é filho de Deus. A gente esquece disso. Quando a gente está em sofrimento, quando as coisas estão dando errado na nossa vida aqui, a gente esquece de que nós somos filhos de Deus e Ele está atento ao que nós estamos vivendo. Ele fala que nós temos uma herança, que não é herança aqui, terrena. Você pode estar passando por necessidade financeira agora, mas eu quero dizer que há um céu te esperando, há uma glória eterna esperando por você. Glória a Deus. Mas nós esquecemos. E Paulo está querendo encorajar esses irmãos a continuar servindo, porque imagine naquela época um cristão, havia uma regra que as pessoas tinham que queimar incenso para o imperador. E se soubesse que um cristão não tivesse feito isso, ele correu um risco de vida. Mas como assim? Você não foi lá queimar incenso para o imperador? César era o título, é o Senhor, é o imperador, é o Supremo, não tem, eles não acreditavam em Deus como a gente. Então ele era um Deus, César era um Deus, então você tem que queimar incenso em adoração. Agora imaginar que um cristão não fizesse isso, pensa comigo. Porque se nós não entendemos o que eles estavam vivendo, a luta, o sofrimento deles, para nós aqui que não passamos nada a respeito disso, fica difícil de entender o que Deus já fez. Eles falam, vocês têm herança. Ele fala, você tem uma glória reservada para vocês. Para quem? Para os cristãos. Tem um socorro para vocês em meio à dor. Não pense que Deus não está com vocês, porque vocês estão sofrendo. Vocês receberam uma nova imagem. Ele fala isso no capítulo 8. Qual a imagem? Agora vocês estão recebendo uma nova imagem. Nós vamos amadurecendo, nós vamos nos tornando melhores espiritualmente e nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. É as coisas maravilhosas que Deus está fazendo. Esses são um pouco das coisas maravilhosas de que Deus está fazendo. Mas aí Paulo fala para aqueles irmãos, ele faz 3 perguntas, na verdade ele faz 4, né? O Weber vai falar semana que vem, né? A última, sobre a última pergunta retórica de Paulo, mas eu vou aqui, se Deus é por nós, Deus é por nós, nós falamos dessas 3 perguntas aqui. E a primeira qual que é? Ele faz a pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Voltando àqueles irmãos que estavam sofrendo, porque quando nós estamos sofrendo, nós achamos que não tem ninguém junto conosco. Nós somos abandonados, nós somos largados, se esqueceram de nós. E aqui nesse mundo, querido, no nosso mundo, no nosso tempo, não há aquela perseguição. Ninguém vai pegar algum de nós aqui e vai matar, e vai sair arrastando pela rua, ou vai pendurar num poste. Pensou? Você consegue imaginar isso? Ninguém vai pendurar um de nós num poste e vai colocar piche em nós, vai colocar fogo. Mas lá fazia isso. Aqui o nosso sofrimento é um pouco
diferente. É como eu falei, há muitas pessoas decepcionadas no casamento, há muitas pessoas enfrentando enfermidades terríveis. Há um mês e pouco atrás, eu fui fazer uma tomografia, porque eu tenho muitas pedras no rim, e foi comprovado que as pedras estão lá realmente, com a tomografia. Só que aí o médico olhou o resultado e falou assim: mas nós temos um outro problema aqui, além das suas pedras. Então, já vai mexer com o meu psicológico, porque você entende que é um sofrimento que você vai passar. Não é o sofrimento daqueles irmãos lá. Ninguém está me matando porque eu sou cristão. Mas quando o médico olhou e falou assim: olha, você está com 2 aneurismas na artéria do baço. Aí eu falei: e agora, doutor? Explica aí o que é isso aí. Ele falou assim: olha, você vai ter que ir num cirurgião vascular para ele te explicar o que é isso aí e o que você tem que fazer. Bom, eu nunca imaginei que eu ia ter 2 aneurismas na artéria do baço. Você já pensou nisso, não? Você já pensou que você poderia fazer um exame e descobrir que você tem um problema? Aí eu fui no médico, no vascular, no cirurgião vascular. Ele olhou o exame e tudo, falou: olha, aqui é assim, ó, ela está com um tamanho tal, e se ela chegar em tal tamanho, ela está com 1,8 centímetros, a menor está com 1,2. Se ela chegar a 2, nós precisamos intervir. Vamos ter que fazer uma cirurgia, vamos ter que colocar um stent lá na sua artéria e tal. E eu falei: mas doutor, a pergunta que não pode calar, né? Mas e se acontecer alguma coisa? Ele falou assim: você vai a óbito. E se romper, você vai a óbito. Então eu estou vivendo nesse dilema. Eu não estou sofrendo como os irmãos de Roma, mas eu tenho um problema que eu tenho que enfrentar. E o texto me diz: Deus é por nós. A enfermidade, irmãos, se nós pensarmos, Paulo falou uma coisa interessante. Ele falou assim: olha, se a nossa fé, se nós cremos em Jesus, só nessa vida, só relacionado nessa vida aqui, ó, nós somos os mais pobres, os mais miseráveis dos homens. Porque a nossa vida aqui pode passar assim, ó. Essa artéria aqui pode romper a qualquer momento e eu partir para a glória antes de 60 anos. Então eu tenho que pensar além disso, e era isso que Paulo estava falando para os irmãos. Olha, eu sei que vocês estão sofrendo, mas pense um pouquinho mais além desse mundo. Pense um pouquinho mais sobre você estar para sempre com Cristo. Pense na sua vida além disso, porque as pessoas pensam: não, eu estou triste porque não deu certo. Tá bom, tenta de novo. Eu estou triste porque eu estou enfermo, vai lá cuidar. Eu descobri uma enfermidade, vai cuidar, vai fazer o que você pode fazer. Deus está com você na enfermidade. Você acredita nisso ou não? Amém. Deus está com você na hora do divórcio, do sofrimento, da dor. Deus está com você. Deus não está só com aquele que está rico. Deus está aprovando a minha vida, então, né? Eu estou rico agora porque Deus é bom e maravilhoso. Não, Deus está com você, Roma. Irmãos de Roma, Deus está com você. Vocês estão sofrendo, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo mortos, mas Deus é por vocês. Aleluia. Não pense que Deus abandonou, não, querido, porque eu não vou viver para sempre. Se for essa forma de eu ter que partir desse mundo, eu sei que Deus fez coisas maravilhosas por mim aqui na terra. Esse cristianismo que nós pensamos só aqui no mundo, você vai ter carro BMW,
Deus vai quadruplicar o seu emprego, o seu salário. Deus vai fazer você ser um empresário de sucesso. Aí a hora que você tem uma enfermidade, a hora que você perdeu, a hora que você foi assaltado, a hora que alguém da sua família morreu, a hora que você perdeu alguém que você ama, a hora que você perdeu tudo que você tinha, acabou o cristianismo? Acabou a fé? Não. É aí que a sua fé vai ser provada. Os irmãos de Roma estavam sendo provados no pior lugar que poderiam estar, enfrentando a pior pessoa do mundo, o Nero. E o sofrimento era tanto que eles não tinham nem como se preocupar se ia comprar um carro novo. Então esse texto vai nos levar a pensar, queridos, por isso que Paulo tem a resposta. Ele não precisa de resposta, eu tenho a resposta. Nós temos a resposta. Nós temos que somente meditar nessa noite. Meditar. A resposta de Paulo é: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Por causa de mim e de você, pensando em nós, Paulo está falando assim: Deus é tão a nosso favor, Deus se preocupa tanto conosco, que Ele colocou o seu próprio filho na cruz do Calvário por causa de nós. Então não pode ser uma enfermidade, não pode ser uma perda que vai abalar a nossa fé, porque Deus fez coisas maravilhosas por nós e está fazendo. Aleluia, glória a Deus. O nosso sofrimento hoje é assim: eu tenho que enfrentar o câncer. Não, é uma luta grande. Eu tenho que enfrentar o desemprego, é difícil. Estou enfrentando o divórcio, sim, é difícil. Meu filho está doente, é difícil. Mas Deus fez muito mais por nós do que o nosso sofrimento, queridos. Os homens aqui na terra podem fazer mal para nós, e as pessoas fazem mal para nós, nos perseguem, nos maltratam, nos abandonam, nos largam. As pessoas podem fazer isso por nós aqui na terra. Muitas pessoas estão sofrendo hoje. Eu acho que nunca se sofreu tanto emocionalmente do que a nossa geração. Nunca acho que se sofreu tanto. O Heber estava me contando ali fora agora de um ocorrido lá, de conhecidos dele. E eu acabei nem tendo tempo de falar para ele de um amigo que trabalhava comigo na fábrica, que a filha dele de 21 anos, olha só, de 21 anos, se jogou do 20º andar. Nós não temos perseguição aqui para matar cristão, mas nós enfrentamos essas dores. E até hoje, até onde eu sei, o pai e a mãe não sabiam por que a filha fez isso. Como é que essas pessoas vão viver? Me fala, como é que esse pai e essa mãe vai passar o resto da vida sem a filha e sem saber por que ela fez aquilo? Isso é um problema, né? Mas eu tenho certeza que Deus não se esqueceu dessa família, de forma alguma. Isso são coisas que a gente tem que pensar, queridos, além dessa vida aqui. Além dessa vida. Ser cristão é pensar além disso aqui. O que você vai falar para uma pessoa que está sofrendo tanto? Vem aqui que eu vou resolver o seu problema em 5 minutos? Como uma pessoa chegou para mim uma vez e falou assim: pastor, só preciso ir na minha casa. Só preciso da minha casa porque a minha filha está dando tanto problema, pastor, tanto problema, eu não consigo nem viver direito. Eu falei assim: quantos anos tem sua filha? Tem 20 anos. Poxa, irmã, durante 20 anos você não conseguiu ajudar sua filha e você quer que o pastor vá lá, em meia hora de conversa, resolva todo o seu problema, o problema dela? Coloque a mão nela e resolve todo o problema?
em 20 minutos e meia hora? Será que ela estava sentindo que tinha sido abandonada por Deus? De forma alguma, Deus não abandona ninguém, querido. Só que Deus deixa bem claro: a nossa vida pode se findar aqui a qualquer momento. E precisamos ter coragem para pregar isso aqui, porque as pessoas não gostam de ouvir isso. Tem que ter coragem para pregar isso e aceitar isso. Se o céu está reservado para mim, então eu posso ir para lá a qualquer momento. Isso não pode ser um terror para nós. Segundo, a segunda pergunta que Paulo fala: quem se atreve a acusar os filhos de Deus? Mais uma vez, Paulo não quer a resposta, ele tem a resposta. E você tem a resposta. Nós temos que pensar nisso nessa noite. Ninguém. Paulo fala: ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. O próprio Deus nos declara justos. Então, as pessoas eram acusadas, não era? Eu não falei que Nero acusou? Quem pôs fogo em Roma? Roma ficou pegando fogo durante 15 dias. Você consegue imaginar isso aí, uma cidade pegando fogo durante 15 dias? Destruiu quase que a cidade inteira. Aí Nero: foi os crentes, os crentes é contra nós, os crentes sabotaram a gente, eles colocaram fogo em Roma. Então Paulo falou assim: quem se atreve a acusar os filhos de Deus? Pode acusar aqui nesse plano aqui, querido, aqui, qualquer um de nós pode ser acusado injustamente. Você tem que estar preparado para isso, porque isso acontece. Mas na visão de Deus, quem nós somos? E no pensamento de Deus, quem eu sou? Eu posso ser acusado aqui nesse mundo injustamente. Injustamente posso sofrer perdas terríveis porque alguém me acusa injustamente. Pode acontecer, mas Paulo tem a resposta e diz assim: olha, mas perante aos olhos de Deus, diante de Deus, ninguém pode acusar vocês. Aleluia. Pensou aquelas pessoas tendo que enfrentar a morte injustamente, tendo que enfrentar a fogueira. Vamos colocar na fogueira. O que nós vemos aqui é Paulo dizendo que Deus é o juiz supremo, queridos. Deus é o juiz supremo. Você acredita? Você acredita? Quem já esteve diante de um juiz aqui? Quem já esteve diante de um juiz? Olha, tem pessoas aqui que já teve. Quando você olha para aquele homem, aquela mulher que está lá, sentado ali, o que você pensa na hora que você vê aquela pessoa lá? Poder. Poder. E você tem que falar com aquela pessoa com todo respeito, porque senão aquela pessoa pode te dar voz de prisão na hora. Não é isso não, você que é advogado aí. Se você falar coisa que não deve para ela, para aquela pessoa lá. Se você desrespeitar aquela pessoa. Como é que nós entendemos, queridos, que isso funciona? Por que isso funciona? Aí nós temos juiz de primeira instância, juiz de segunda instância, terceira, tem mais ou não? Ou só o Supremo? E temos o Supremo. Tem lá um monte lá de magistrado lá, acho que é 11 que vai decidir. E decide o rumo de uma nação. De onde vem isso, querido? Eu estava explicando isso para um amigo meu uma vez. De onde vem essa ideia de que alguém precisa legislar sobre nós, alguém precisa cuidar disso, alguém precisa estar acima desse, alguém precisa estar acima daquele? De onde veio essa ideia? Isso veio do próprio Deus. As pessoas acreditam num juiz. As pessoas temem um juiz. As pessoas, quando chegam diante do juiz, sim senhor, sim senhora, meritíssimo, acho que é essa a palavra, né? É isso ou não? Meritíssimo.
Tem mais alguma palavra? Excelência. Excelência. Ó, e você não pode ir de qualquer maneira diante dessas pessoas. Todos nós acreditamos nessas pessoas. Nós a tratamos, a respeitamos e olhamos para elas como pessoas de poder. Tem poder sobre nossas vidas. Deixa eu ver aqui a hora. Paulo está dizendo assim, olha, o nosso Deus é o juiz supremo. Aleluia. Ele que coordena, Ele que manda, é Ele que tem todo o poder. Ninguém vai acusar um filho de Deus. Aleluia. Ninguém vai acusar, querido. Diante de Deus, não. As pessoas têm medo de um juiz. Como que não tem medo de Deus? Se existe aqui na terra, entre nós humanos, essa hierarquia, esse poder, esse controle das pessoas, como não acreditar que existe um Deus que tem poder para decidir todas as coisas? Eles eram acusados injustamente. E como viver com isso, né? Como viver com acusação sendo uma acusação injusta? Não é difícil? Então quando Paulo fala para aqueles irmãos, olha, eu sei que não é fácil, porque o próprio Paulo enfrentou isso aí. Ele foi condenado injustamente. E olha o detalhe, quando ele escreveu essa carta, ele estava em Corinto. E ele queria ir para Roma. E sabe como que ele foi para Roma? Condenado injustamente. Então ele podia falar como que funcionam as coisas. Ele foi condenado injustamente. E queriam matar Paulo em Jerusalém. Como ele tinha cidadania romana, ele apelou. Eu apelo para César, o imperador. Eu quero ir na última instância aqui na terra. Eu apelo. Ah, você apela? Então você vai para Roma. Ele queria ir para Roma, irmãos, como um pregador da palavra de Deus. Ele queria ir para Roma como um apóstolo. Ele chegou em Roma como um presidiário. Ele foi acusado injustamente e mandado para Roma. A Bíblia não relata se ele um dia se viu diante de Nero. Nem a Bíblia relata que Nero matou, mas a história, a tradição nos conta que ele foi morto em Roma. Imagine se Paulo tivesse a mente só aqui na terra, como muitos de nós só temos a nossa mente aqui na terra. Ah, eu estou sofrendo aqui, acabou tudo para mim, está muito difícil, Deus me abandonou, Deus me deixou. Imagine Paulo preso injustamente, julgado e levado para Roma, preso e depois sentenciado à morte injustamente. O que Paulo podia pensar, querido? Nesse mundo aqui? Não, querido. Ele estava pensando já na eternidade com Deus. Aleluia. É o que a gente não quer pensar, mas Deus está mandando você pensar nessa noite. Deus está dizendo para você, pare de pensar só nesse mundo, só nas coisas desse mundo. Eu estou com você aqui, mas um dia você vai estar comigo lá. Aleluia, não esqueça disso. Ele está conosco aqui, mas um dia nós estaremos para sempre com Ele lá. E isso pode ser hoje, amanhã, daqui uns dias. E se nós só acharmos que a vida boa aqui na terra e que Deus está comigo só quando as coisas estão bem aqui na terra, essa é o pior lado da religiosidade. Porque senão Deus também era injusto, né? Então você pode falar, Deus é injusto também. Deixou Paulo morrer? Ah, detalhe, né? Não foi só ele. Pedro morreu em Roma também. E segundo conta a tradição, ele morreu crucificado. E segundo Eusébio, alguns pais da igreja do século II, eles confirmam que Pedro foi crucificado. Então, eles não estavam só pensando nesse mundo aqui.
Ah, eu não aguento mais esse sofrimento. Não, Deus está com você. Tenha bom ânimo. Ah, não aguento mais a situação. Deus está com você. Ah, estou sendo condenado injustamente. Deus está com você. Aos olhos dele, ninguém vai te condenar. Você é filho dele. Último. Terceira, a pergunta de Paulo, a pergunta retórica: quem pode condenar aqueles que estão livres? Por isso que eu quis essa tradução é melhor. Quem pode condenar? Primeiro era quem pode acusar, agora é quem pode condenar aqueles que estão livres. E qual é a resposta? Paulo já sabe, né? Ninguém pode condenar um filho de Deus. Ninguém pode condenar aqueles que realmente estão livres, pois Cristo morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita, intercedendo por nós. Muitos cristãos, querido, daquela época, foram condenados. Então, pastor, como é que acontece isso se ninguém pode condenar? Porque Paulo não está falando desse plano aqui. Esse plano é injusto. Esse plano aqui que nós vivemos, esse mundo é mau. Você já leu na Bíblia? Esse mundo jaz no maligno. Se você ficar só alimentando esperança nesse mundo, não que você não tem que ter. Você tem que ter esperança. A roupa significa esperança. Mas eu não posso ficar, né? Eu, Heber, ou quem for pregar aqui, alimentando só a nossa esperança pensando nesse mundo. Não, vem aqui que eu vou orar e tudo vai dar certo na sua vida nesse mundo. Se eu pensasse assim, eu tinha ido lá na casa daquela irmã e tinha colocado a mão na filha dela, expulsado o demônio, curado, libertado, não sei o que acontecia lá. Se eu achasse que tudo aconteceria num passe de mágica, eu teria ido lá. Mas eu não fui. Porque eu falei para a irmã, acho que é melhor a irmã dobrar o seu joelho e orar bastante pela sua filha. Porque o pastor não vai lá, em 20 minutos, vai mudar 20 anos do que ela foi construída, da forma que foi construída a vida dela. Quem pode condenar aqueles que estão livres? Ninguém. Pois Cristo morreu. Há uma garantia aqui, Cristo. Paulo está falando assim, há uma garantia. Deus está garantindo para você que esse mundo aqui não vai te roubar dele. Você é do Senhor. Aleluia. Ninguém vai condenar você. E se condenar, fique tranquilo. O máximo que ele pode fazer com você aqui na terra, e Jesus falou sobre isso, hein? O máximo que essa pessoa pode fazer aqui na terra com você, comigo, é nos matar. Aí Jesus falou assim, então, você tem que temer a Deus, não os homens. Tema a Deus. Porque os homens matam aqui as pessoas e depois não sabem mais o que fazer. E Deus? Deus pode lançar as pessoas no inferno. Os homens não podem fazer isso. Só que a pessoa me condena, me mata, mas eu vou para o céu. É isso que Paulo está falando. Nero está matando muita gente. Todas as pessoas vão estar com Deus. Aleluia. Foi em Roma, queridos, que muitos cristãos morreram. Morreram por causa que estavam doentes? Alguns sim. Morreram porque tiveram acidente? Sim. Mas a maioria dos cristãos de Roma, do século I, foram assassinados. O que você diria para as pessoas que estão sofrendo isso hoje? Houve um pastor canadense, se não me engano é canadense, ele foi pregar na Coreia do Norte. E ele sabe que não pode pregar na Coreia do Norte. Você sabe que não pode pregar na Coreia do Norte? Não pode entrar na Coreia do Norte. E ele foi condenado. E ele passou anos na cadeia. Na verdade, ele ia pegar prisão perpétua. Ia morrer na cadeia lá
do outro lado do mundo. É o risco que se corre em estar em algum lugar do mundo que não permite pregar o Evangelho. Ele foi libertado porque fizeram uma troca lá. Foi solto, né? Mas ele poderia passar o resto da vida dele na prisão, sem ter feito nada de errado, a não ser falar para as pessoas de Jesus. E muitas das pessoas morreram por causa da sua fé. O Império Romano matou milhares de cristãos. Se a gente não voltar e pensar nisso, queridos, nós vamos ser muito mesquinhos, egoístas. Nós vamos ficar só pensando em nós. Nós vamos ficar só pensando no nosso carro. Meu Deus do céu, meu carro é 2018 ainda, Senhor. É o meu mesmo. Senhor, o meu carro é 2018 ainda, Senhor. Como pode? Eu sou um filho de Deus. Eu deveria estar com um já modelo 2023. Nessa noite você não veio aqui para ouvir esse cristianismo. Você veio aqui para ouvir o que Deus falou para mim e para você. Eu estou com você aqui, mas você em breve vai estar comigo lá, para sempre. Glória a Deus por isso. Ele está conosco hoje. Está nos ajudando, nos fortalecendo, nos livrando, nos encorajando. Não, vai no médico, Elias. Faz outro exame. Se tiver que fazer cirurgia, faz cirurgia. Eu estou com você na cirurgia. Está desempregado? Deus está com você. Está doente? Deus está com você. Está sendo perseguido? Deus está com você. Foi abandonado? Quantas pessoas já foram abandonadas, hein? Irmão, uma coisa triste é você ver uma mulher que foi abandonada pelo marido. Como pastor eu já acompanhei várias. Eu e a Célia, homens que foram abandonados. É um sofrimento terrível. Sofrimento que você não consegue imaginar. Pai que perde uma criança, como nós vimos há pouco tempo, uma criança de 3 anos de idade. Como consolar essa pessoa? Me fala. Como consolar essa pessoa? Deus abandonou? De forma alguma. Isso é uma parte da nossa vida aqui. Morrer é parte da nossa vida aqui. Eu sei que ninguém quer. Mas Paulo estava falando para pessoas que estavam morrendo, para pessoas que estavam sofrendo injustamente. Mas o que Paulo queria dizer para as pessoas é o seguinte: olha, aconteça o que for, aqui na terra, Deus está com você. Não tenha medo. Se nós perder a nossa vida aqui, nós vamos ganhar uma novinha na eternidade com Ele. E nós estaremos para sempre com Ele. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu não sei como que vai ser quando nós chegarmos lá. Eu não sei. Se fosse mais ou menos como é aqui, né? Não sei como é que vai ser. Algumas coisas a Bíblia não fala. E é até bom que não fala, né? É bom que não fala. Por exemplo, a volta de Jesus. Quem não queria saber quando Jesus vai voltar? Quem? Imagina, já teve pastores que fizeram contas, né? E erraram, porque ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Mas quem não queria saber quando Jesus vai voltar? Mas não é para nós sabermos. Agora eu fico pensando, quando partimos, né? Ou Cristo vier, Ele arrebatar a igreja, eu não sei como é que vai ser. Mas pensou você conhecer pessoas, você ver aquele irmão, aquela irmã maravilhosa que você conheceu aqui na terra, o seu pai, a sua mãe. Pensou você ver o apóstolo Paulo, Pedro, os irmãos, pensou?
eu quero forçar você nessa noite a pensar além dessa vida, queridos. Porque o nosso Deus não está só nesse plano aqui não, viu? Ele não é Deus só nesse plano aqui não, viu? Ele é Deus do universo. Ele é o Senhor. E pense nisso nessa noite. Eu sei que você pode estar sofrendo. Ah, o senhor não sabe a minha dor, pastor. Não sei. Mas Deus sabe. E aconteça o que for, Ele está com você. E se você perder a sua vida aqui, você tem uma novinha com Ele. Feche seus olhos. Ó Senhor, obrigado, Deus, porque esta é a Tua palavra. A palavra de um Deus que cuida. A palavra de um Deus que nos deu uma nova vida. Nós somos livres. Livres em relação a este mundo. Este mundo não pode nos julgar, porque o Senhor já nos julgou por meio de Jesus. Esse mundo não pode nos condenar, porque o Senhor nos absolveu totalmente. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque mesmo estando nesse mundo mau, difícil, cheio de enfermidade, de dor, de luta, de injustiça, o Senhor está conosco. E eu agradeço a Ti por cuidar da minha vida, da minha saúde a cada dia. E eu tenho certeza, Senhor, tanto eu como aqueles que me ouvem, se nós perdermos a nossa vida aqui, se nós fecharmos nossos olhos aqui, não é mais o Senhor que estará conosco, é nós que estaremos com o Senhor para sempre. Obrigado, Deus, porque o Senhor é por nós. E ninguém nesse mundo pode ser contra nós, porque nós somos Teus para sempre. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Uma boa semana para todos.